Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar a falar sobre modelo caixa no CSS. Então, basicamente, eu vou usar aqui o Visual Studio Code, tá? Já estou com um diretório, né, uma pasta criada no computador, chamado modelo caixa, onde nós vamos colocar os arquivos aqui dentro. Vamos criar dois arquivos aqui no Visual Studio Code. Vamos criar um arquivo, vou chamar de caixa.html e vou criar um outro arquivo chamado estilo.css. E nós vamos fazer um link, né, entre esses dois arquivos, um chamado caixa e outro chamado estilo. Então vamos colocar aqui, ó, HTML, o G está aqui, HTML. No Visual Studio ele já dá a opção de você, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui, ele já dá a opção de você criar automaticamente esse código inicial, tá? Vou tirar aqui essa parte do código que não nos interessa por enquanto, fazer a indentação correta, vamos mudar aqui a linguagem para PTBR, tá? Então vou chamar o título da nossa página de modelo caixa e vou criar aqui um link. E aqui ele vai te dar várias opções de link. Nós vamos criar esse daqui, ó, link CSS, para a gente poder chamar aquele arquivo estilo.css. Tá vendo que ele está chamando aqui de style.css? É o nome que ele dá como padrão, tá? Então nós vamos criar estilo.css e vamos linkar os dois arquivos, tá? Ambos estão no mesmo nível dentro do diretório. Então, se eu vier aqui na pasta, o arquivo caixa HTML e estilo CSS estão aqui no mesmo nível, né? Não está um dentro de uma outra pasta, estão os dois dentro do mesmo diretório. E aqui no body vamos colocar qualquer coisa. Por enquanto vamos colocar um H1 representando um título aqui, tá? E vou colocar um P também com um Loren, né? Que é um texto automático, a gente poder visualizar essa informação aqui. Vou abrir esse arquivo, vou abrir ele no Google Chrome, tá? E tá aqui, aquilo que foi feito, tá? Aqui em cima o nomezinho que está lá na tag title, modelo caixa, colocamos um título e colocamos um parágrafo, tá? Se você der F12 no seu computador, você consegue visualizar essa parte de ferramentas do desenvolvedor. E aqui nessa parte das ferramentas do desenvolvedor tem uma área aqui que é justamente a área de modelo caixa, tá? De model box. Então, basicamente o modelo caixa é o que? É isso daqui. Cada elemento do HTML ele é tido como uma caixa, tá? Então, se eu vier aqui, ó, selecionar elemento, essa parte aqui de cima, olha, e eu selecionar, por exemplo, o título, que é um H1, ele é um modelo caixa. E aqui eu tenho as informações daquele título, ó. Ele me mostra aqui, ó, qual é a largura daquele elemento. Ele é uma caixa, não que seja uma caixa, ele é sempre uma caixa retangular, tá? Ele não vai ser uma caixa quadrada. Então a largura dele sempre vai ser o tamanho máximo aqui de visualização, né, do navegador. Caso eu diminua, tá vendo aqui? Caso eu diminua o tamanho da visualização aqui do navegador, ele vai modificando aqui em cima. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. O tamanho de exibição, ó, 852 pixels por 915. O 915 acaba ficando padrão, fixo, né, que é a altura máxima que está sendo exibida aqui na minha tela. E se eu for reduzindo aqui a largura, ele vai reduzindo a largura junto. E aqui no meu elemento, no caso no meu H1, ele vai exibir, deixa eu selecionar de novo o H1 aqui, ele vai exibir a largura máxima, tá, da página e a altura daquele elemento, de acordo com aquilo que eu colocar. Beleza? O que acontece? Toda vez que nós escrevemos o HTML puro, ainda sem o CSS, por padrão, o navegador
Isso é próprio do navegador, tá? Ele já cria algum estilo referente àquele elemento, tá? Aqui do lado dá pra gente ver, ó. Element Style, e aqui tá um H1 cheio de CSS já. Só que por enquanto o meu CSS está vazio, ó. Meu arquivo CSS aqui, não tem nada. Mas por padrão, o navegador ele já cria alguns elementos, tá? Já botou ali um display block, já botou um tamanho de fonte maior, porque é um H1, já criou algumas configurações de margem aqui, já colocou que a fonte do H1 ela precisa ser em negrito, então já colocou algumas coisinhas referente a esse modelo caixa, tá? E o que nós vamos tentar entender é exatamente isso daqui do modelo caixa. Essa parte de dentro do modelo caixa é o tamanho do elemento. Depois a gente tem uma parte de espaçamento interno. Depois nós temos uma parte de borda, tá? E depois nós temos uma parte de margem. Beleza? Então isso vale para cada um dos elementos ou para uma seleção de elementos, né? Quando a gente cria, por exemplo, uma tag div, em que você envolve vários elementos dentro daquela tag, e aí você pode fazer uma caixa referente àquele conjunto de elementos anteriores. Ok? Vamos começar a mexer então com esse modelo para poder entender um pouquinho dele. Eu vou estar utilizando como referência esse arquivo aqui, referência rápida do CSS, que está lá no Classroom, né, disponível para vocês. E aqui ele fala sobre o modelo caixa, ó, e ele fala as propriedades que envolvem essa questão do modelo caixa, tá? Então nós vamos falar de margem, nós vamos falar de padding, tá? E vamos falar de border, que aqui não está falando do border, mas o border também envolve o modelo caixa, que está aqui embaixo, ó, border. Lá no nosso CSS, a primeira coisa que nós vamos fazer é zerar algumas configurações. Como vocês viram, o navegador ele traz por padrão já algumas configurações de CSS para os elementos. Existem várias formas da gente zerar isso. Se você jogar lá no Google Reset CSS, você vai encontrar diversas formas de você zerar esse CSS para você começar um layout do zero, tá? Mas por enquanto a gente não vai se preocupar muito com esse reset CSS, vamos fazer um reset mais simples possível. Quer dizer que margem vai ser 0. Sempre que o valor, né, de algum elemento for 0, você não precisa colocar a extensão dele, tá? Se é pixel, se é porcento, se é centímetro, se é 0, é 0, tá? E padding, vou colocar aqui, vamos colocar como 0 também. Já é uma forma inicial de nós zerarmos as configurações gerais do navegador. Vamos atualizar aqui, ele já mudou aqui a forma de exibição e ele já zerou, ó. Vê, se eu selecionar novamente o H1, antes estava sendo exibido uma margem superior e uma margem inferior. Agora ele já zerou todas essas informações, ó. Tá vendo que preenchimento tá com tracinho quer dizer que não tem nada de borda e não tem nada de margem também. Aí a partir daqui nós podemos começar a utilizar. Aí dá para ver também que o nosso arquivo CSS está funcionando, aquele link que nós fizemos, porque aqui do lado, ó, já está aqui, ó, o que nós acabamos de colocar, o asterisco, as duas propriedades referentes àquele arquivo estilo.css, tá? O legal aqui dessa ferramenta desenvolvedor tem como você visualizar o que está acontecendo, né? Por exemplo, se eu desmarcar aqui o margem, você consegue verificar, ó, as alterações que ele... Então vamos ver primeiro as propriedades de margem. Então eu vou pegar e vou fazer o modelo caixa só do H1, tá? Só desse primeiro aqui, só do H1. Então o meu seletor no CSS eu vou colocar ele como H1. Vou colocar aqui, ó, H1. E vamos começar a definir margem para ele, ó. Quando eu já coloco margem, ele já me aparece algumas coisas. O principal são essas primeiras aqui, ó. Margem, sozinho, conforme eu usei lá em cima. Margem top, bottom, left e right. Basicamente,
quando eu coloco margem sozinho, eu estou me referindo a todos os lados da minha margem. Então se eu coloco, por exemplo, 10 pixels, ó, 10 px, e atualizo aqui, eu estou dizendo que vai ter 10 pixels de espaçamento, que é um espaçamento invisível, tá? A margem é o que nós chamamos de espaçamento externo e o padding é o que nós chamamos de espaçamento interno do elemento, tá? Vai ser espaços invisíveis, que aqui, quando eu seleciono o elemento, ele aparece para mim nessa cor laranja, tá? É só nessa visualização. Na hora que você, de fato, está acessando aquele site, você não enxerga essa margem. Então a margem vai ser esse espaçamento. Então se eu digo que é 10 pixels, ele simplesmente vai pegar 10 pixels, que é a espessura dessa visualização laranja que vocês estão vendo aí, vai colocar em cima, embaixo, de um lado e do outro. Porque eu simplesmente disse margem 10 pixels. Se eu coloco duas vezes o valor, por exemplo, 10 pixels espaço 20 pixels, 20 px, olha o que acontece. Na hora que eu recarrego a página, ele faz a seguinte definição. O primeiro valor vai ser referente a top e bottom. O segundo valor vai ser referente a left e right. Tá? Então o primeiro valor, você pode visualizar aqui do lado no modelo caixa, que fica bem fácil de visualizar. Ó. Ele botou 10 pixels para cima e para baixo, top e bottom. E ele botou 20 pixels para um lado e para o outro, left e right. Se eu coloco 3 valores aqui, vamos colocar sempre valores diferentes para a gente poder visualizar o que ele está alterando. Vou colocar 30 pixels, por exemplo. Ó. Ele vai entender da seguinte maneira. Ó. Aqui no modelo caixa fica mais fácil da gente perceber. O primeiro valor, que foi 10, ele reconhece como margem top. O segundo valor, que foi 20, ele vai reconhecer como margem left e right. E o terceiro valor, que foi 30, ele vai reconhecer como bottom. Tá? Então, ó, aqui dá para ver bem. Ele colocou 10 pixels para cima, 20 pixels para um lado e para o outro, direita e esquerda, e 30 pixels para baixo. Logo, quando eu coloco 4 valores aqui, aí eu vou seguir a seguinte ordem. Top, right, bottom, left. Tá? Vamos verificar aqui. Ó. Vou colocar aqui, ó, 40 pixels. Olha como que ele reconhece aqui, ó, no nosso modelo caixa. Ó. Top 10. Beleza? Right 20. Bottom 30. E left 40. Então é só você pensar num reloginho no modelo no sentido horário, tá? Que ele vai indo aqui da esquerda para a direita, né? Fazendo aquela volta toda. Então, top, right, bottom, left. Top, right, bottom, left. Então, quando eu coloco 4 vezes o valor, é isso que acontece para mim. Se eu coloco uma vez, esse único valor vale para os 4 lados. Se eu coloco 2 vezes, o primeiro valor vale para o top e para o bottom, o segundo para o left e para o right. Se eu coloco 3 valores, o primeiro valor vale para o top, o segundo valor vale para o left e right e o terceiro valor vale para o bottom. Se eu coloco 4 valores, o primeiro valor vale para o top, o segundo vale para o right, o terceiro para o bottom e o quarto para o left. Mesma coisa eu consigo fazer ao invés de colocar margem, que é na sua forma reduzida, colocar de forma separada. Por exemplo, margem top e definir um valor específico para a parte de cima. Vamos colocar aqui uns 50 pixels. Margem right, né? E definir um valor específico para ele, 40 pixels. Margin bottom e definir um valor específico para ele. Acho que já deu para compreender como que funciona essa dinâmica do margem, tá? Então, tanto faz colocar ele sozinho e você faz aquela especificação de um valor, 2 valores, 3 valores, 4 valores, ou você pode especificar os 4 aqui, ó. Deixa eu terminar aqui com margin left.
Aqui eu preciso colocar qual a extensão, 15 UK, 15 pixels. E beleza. Ó. No modelo caixa vai aparecer do jeitinho que eu coloquei lá. Ó. Coloquei 50 para o top, 40 para o right, 15 para o bottom, 20 para o left. Isso vale para o elemento que eu selecionei. Tá bom? Vamos colocar um outro valor aqui. Colocar para top 20 pixels, por exemplo. Aí eu coloco para top e bottom o mesmo valor. E coloco para margem right e left o mesmo valor também. Vou colocar 40 e 40. Beleza, vamos para o próximo elemento. Se nós estávamos visualizando esse elemento de fora para dentro aqui, né? Depois de margem vem border, tá? E aí o border ele vai ser um pouquinho diferente do margem. Porque border ele precisa ter pelo menos 3 propriedades. E essas propriedades são border width, que é a largura da borda, border style, o tipo de borda, e o border color, que é a cor da borda, tá? Então eu tenho também, existe também a propriedade border simples, simplesmente border, mas eu preciso colocar pelo menos esses 3 valores, tá? E eu posso colocar eles separados também. Vamos colocar eles separados primeiro, depois a gente coloca de uma vez só. Seria o border width, border style, border color. Se eu colocar aqui, ó, border width, existe a propriedade ainda de você colocar border top width, border left, border bottom width. Seria para você definir a largura de borda para cada um dos lados separadamente, tá? Mas border width já é uma forma reduzida, quer dizer que você vai colocar o mesmo tamanho ali, tá? Daquela largura da borda para todos os lados. E aí aqui ó, dá para você perceber que existem várias unidades de medidas aceitas pelo navegador. Mas vamos colocar uma borda de 2 pixels aqui. Beleza? E aí eu preciso colocar 3 propriedades para o border funcionar, né? Border width, border style. Então, aqui ó, já aparece para mim todas as opções de estilo de borda, tá? O que a gente mais vai usar vai ser o solid. Depois vocês podem ir testando uma a uma aí para vocês verem como que aparece essa borda, mas o mais usado vai ser o solid, que é aquela borda simples, tá? E o border color, e aí você vai ter inúmeras possibilidades de cores. Lembrando que a possibilidade de cor aqui, ó, vou colocar um dark red aqui, que é bem bonitinho. Lembrando que as possibilidades de cores, você pode colocar nome da cor, você pode colocar a cor em hexadecimal e você pode colocar a cor em RGB, tá? Se eu não falei sobre isso ainda, falarei em algum momento, tá bom? Beleza, definida essas propriedades de borda, vamos visualizar aqui, ó. Lembrando que nós estamos fazendo essa borda apenas para o título, tá? Então nós pegamos o modelo caixa do título, porque aqui nós estamos selecionando apenas o H1, ó. Apenas o H1. Se nós estivéssemos fazendo isso para a página inteira, a gente teria selecionado o body. Depois a gente muda só o seletor lá e verifica o que acontece, tá? Ou poderia criar uma div, né? Que seria um seletor genérico aí, para poder separar um determinado bloco de código. Mas aqui, ó, o modelo caixa do H1, agora nós temos uma borda. E quais são as configurações dessa borda na hora que eu seleciono ela? Ele mostra aqui para mim, ó. Ele mostrou 2, 2, 2, 2. Por quê? Porque a border width é de 2 pixels. Tá aqui, ó, o nosso código CSS aqui em cima, ó, para o elemento H1. O nosso border width, que é a largura, né, da borda, é de 2 pixels. Por isso que ele colocou lá 2, 2, 2, 2. Solid vai ser o tipo da borda, tá bom? Que vai ser essa borda, essa linha, né, simplesinha. E dark red vai ser a cor que nós definimos para essa borda. Ó, se a gente tirar aqui a cor, ele fica com o padrão preto, tá? Se a gente tirar o estilo da borda, a borda simplesmente some. Então, a segunda parte do modelo caixa está aqui. Eu posso definir margem, border. E aí, aqui eu falei que o border style, border color, já é o modelo reduzido. Eu posso colocar border top color e definir a cor do topo da borda diferente da cor dos outros lados. Mas, de maneira resumida, é isso daqui. Ou eu posso colocar simplesmente border. Simples, border, tá?
vou seguir essa sequência aqui, ó, width style color, aí eu colocaria 2px, espaço solid, espaço, aqui o dark red, tá? E aí eu poderia eliminar todas essas três aqui e usar uma linha só. Eu coloco as três propriedades que eu preciso dentro do mesmo elemento, só do border, tá? Então na hora que eu atualizo aqui, mantém a mesma coisa, tá? Só que dessa vez, ó, eu usei os três ao mesmo tempo, ó. Aqui do lado, ó. Coloquei primeiro a espessura, depois o estilo dela, depois a cor. Então nós podemos usar dessas duas maneiras. E por último, aqui do modelo caixa, é o padding, que vai ser o espaçamento interno. Não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, a fonte, né, do título, ela tá grudadinha na borda, ó. Ela tá grudadinha na borda. Então nós temos esse espaço em branco aqui, que é a margem, temos a borda e já temos grudadinha nela a fonte, o conteúdo daquele modelo caixa. Então, para eu poder dar um espaçamento interno aqui, eu utilizo o padding. E o padding vai funcionar da mesma maneira que o margem. Então, se ali em cima eu coloquei margem top, margem right, margem bottom, margem left, eu posso fazer a mesma coisa para o padding. Colocar ele separado, tá? Padding left, padding top, padding bottom, padding right e assim por diante. Ou simplesmente colocar padding e definir, né, um valor vale para todos os lados, 2 valores, 3 valores ou 4 valores, conforme eu já tinha explicado anteriormente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, colocar 40 pixels para todos os lados, tá? Então eu vou colocar simplesmente padding 40px. Na hora que eu visualizar aqui, ó, olha o meu modelo caixa aqui dentro, ó, 40px, 40 pixels para todos os lados, ó. Então, recapitulando, nesse nosso modelinho caixa aqui, ó, aqui em azul é o elemento, tá? O H1, tá? Então, todos os elementos dentro do HTML, eles vão ser reconhecidos como uma caixa, né? Por isso que é modelo caixa, e essa caixa é reconhecido de forma retangular, então eu começo a escrever aqui o meu elemento e ele reconhece aquele retângulo inteiro. Logo depois eu tenho o padding, que está reconhecido aqui como verde, né? Que é o espaçamento interno, beleza? Depois eu tenho a borda, que ela vai ter também uma espessura. E depois eu tenho margem, que é aquele espaçamento externo. Então tudo isso é um modelo caixa de um elemento, do H1. Então cada elemento, então aqui o P, por exemplo, ele vai ter o modelo caixa dele, do P, ó, que no momento está vazio, porque nós não definimos nada ainda para o P. Então cada tag do HTML vai ter o seu modelo caixa. Eu vou ter um modelo caixa dentro de outro modelo caixa. Então se eu criar um modelo caixa por border aqui, se eu criar um modelo caixa pro body aqui, eu vou ter o body como um grande modelo caixa e eu vou ter vários modelos caixas lá dentro, o H1, o P e todas as outras tags que eu for criando. Então a partir de entender esse modelo caixa, eu começo a dar forma, tá? Dar layout para minha página. Outra propriedade que eu posso usar aqui diretamente pro tamanho do meu elemento, selecionar o H1 aqui de novo, é definir a largura e a altura dele, tá? Se eu quiser definir isso de forma fixa, eu posso definir, tá? Um width pro meu H1. Vamos dizer que ele vai ter 200 pixels de altura. Ou melhor, de largura, né? Que aqui o width é a largura. Vamos visualizar aqui. Beleza, ó. Tá vendo que aqui, ó, agora o 200 aqui tá fixo, ó. A altura dele ainda foi definida de acordo com o tamanho da fonte, né? Do elemento que tá aqui. Ah, eu posso definir a altura também? Eu quero uma caixa mesmo de 200 por 200. Posso. Então vem aqui, coloco o height, altura e defino ali, ó, 200px também. A partir desse momento, eu tenho ali uma caixa de 200 por 200, tá? De tamanho do elemento, não quer dizer que aqui fora, nessa borda, vai ter 200 por 200, não, porque a borda ela vai ter o seu próprio tamanho, tá? Então aqui, ó, aqui dentro, essa parte azulzinha aqui, ó, quando eu seleciono,
o tamanho deste elemento eu defini que seria 200 por 200, tá? O alinhamento desse texto aqui dentro também, aí eu vou fazer com outras propriedades referentes a alinhamento de texto. Mais para frente nós vamos ver isso, tá? Então aqui dentro tem 200 por 200, aqui fora, nessa parte verde, tá? Nós temos 40 pixels em todos os lados aqui, tá? A borda, nós temos 2 pixels de borda, e aqui fora eu tenho 20 pixels para cima, 20 pixels... Eu tenho 20 pixels para cima, 20 pixels para baixo e 40 pixels para um lado e para o outro. Obviamente que dependendo da minha visualização aqui, ó, de um lado e do outro, eu vou ver esse espaçamento um pouco maior. Aqui no caso aqui para a direita, porque vai depender do tamanho do meu navegador. Mas aqui do lado aqui ele coloca 40 pixels certinho. Beleza? Então, gente, resumidamente esse é o modelo caixa, tá? Isso daqui vale para um elemento ou vale para a página inteira como um todo. Vamos fazer só um teste aqui. E se ao invés de H1 eu mudasse esse seletor aqui para body, ó. Ele colocaria tudo aquilo que está dentro de body dentro desse modelo caixa. Olha. Então, apareceu aqui para mim. Tá vendo que a partir daqui eu consigo montar um layout dentro da minha página. Se eu quisesse colocar uma caixinha aqui, uma caixinha do lado, uma caixinha do outro lado. Claro que agora eu coloquei body, né, que é a página inteira. Mas se eu quisesse separar coisas diferentes em caixas diferentes, tá? Eu poderia colocar uma div, tá? Uma div que iria selecionar cada uma dessas partes. Uma section, né? Utilizando alguma tag do HTML5, ó. Vamos fechar aqui, ó, a seção aqui embaixo. Vamos colocar todo esse conteúdo aqui para dentro, tá? Ó. Vamos visualizar novamente. Só que agora vamos alterar aqui, ó, e de body a gente muda para section. Beleza? Continuamos visualizando da mesma maneira, né? Mas agora que ele está separado do body, eu consigo, por exemplo, dar um Ctrl C aqui, Ctrl V embaixo e ter duas seções com título e texto. Olha. Aí já aparece para mim, duas seções com título e texto com aquela formatação. Tá vendo que eu consigo começar a mexer no layout da minha página, ó. Olha que legal. Ah, eu queria que fosse uma do lado da outra. Aí a gente vai ver mais para frente formas de manipular, né, cada um desses elementos, cada uma dessas caixas dentro do nosso CSS. Beleza? Então o modelo caixa é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Lembre sempre, o F12 é o que mostra aqui essa área de ferramentas do desenvolvedor, ou você pode ir lá nas propriedades, né, lá do navegador, vir aqui mais ferramentas, e nessa parte aqui, ó, ferramentas do desenvolvedor, para ele poder mostrar essa área, e aí sempre você vai ter acesso ao modelo caixa, tá? Para você poder olhar aqui o que está acontecendo no seu modelo caixa. Selecionar aqui o elemento inteiro. O que está acontecendo aqui no seu elemento caixa, agora eu selecionei o section, ó, e aí você consegue visualizar tudo aquilo que você fez lá no código do CSS. Consegue visualizar aqui embaixo o cálculo, né, que ele faz para poder exibir esse modelo caixa para você. E ainda pode brincar aqui, ó, manipulando os elementos. Ah, e se eu não definisse mais o width, como que ficaria? Ó, fica interessante, tal. E aqui você pode ir habilitando, desabilitando tudo aquilo que você fez para você ir pré-visualizando esse layout. Lembrando que tudo que você fizer aqui no navegador só vale para visualização, tá? Ou a alteração mesmo que você for fazer, você precisa fazer diretamente aqui no código. Gente, esse foi o modelo caixa. Vamos ficando por aqui. Até mais.